Vou ler uma página do Vida Feliz, página 118. Este teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta da maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias, sem o competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto, ansioso. Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do espírito, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Vamos fechar nossos olhos e agradecer por mais uma quarta-feira aqui juntos, de ensino, de estudos. Agradecer aos nossos amigos espirituais que estão aqui nos inspirando, a Deus, nosso Pai, e a seus ensinamentos, que tanto estudamos, que tanto tentamos pôr em prática, que possamos sair daqui ainda mais entendidos, mínimo que seja, de tudo isso que Ele quer nos mostrar, tudo isso que Ele anseia que nós possamos aprender da melhor forma, que possamos levar para o nosso dia a dia, não só guardar para nós, e assim poder cada dia mais sermos uma pessoa melhor, um irmão melhor para o nosso próximo, e uma pessoa boa também para nós mesmos. Muito obrigada, Pai, por estar aqui presente. Obrigada a todos que nos inspiram, nos iluminam, para que esse momento seja realizado toda quarta. E que assim seja. Amém, graças a Deus. Bom, vamos. Vocês acham bom ler de novo? O que vocês acham? Eu vou ler, eu leio isso. Tá bom. Para a gente relembrar. Então, é Mateus 5, versículo 17 a 20. A lei, a justiça e o reino. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Por isso vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, vamos começar pelo quem mesmo? O quem eu botei os que estavam mais na cara, né? Que foram os escribas e os fariseus, né? Aí os escribas, eu falei, eu acho que a gente já tinha até comentado, né? Quando a gente foi estudar as palavras, que eles eram os escrivãos, né, da época, eles que redigiam, né, as leis para o povo, né? E os fariseus, eles eram uma parte dos judeus que eram devotos, né, do Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, a Bíblia, eles, vamos assim dizer, era essa parte, né, desses 5 primeiros livros da Bíblia, e eles pregavam em sinagogas. E eles se achavam, assim, muito, pelo que eu li, né, sobre eles se achavam muito, assim, vamos dizer, donos da verdade, sabe? E
tinham muitos... na maioria das vezes, eles seguiam muitas tradições, muitas culturas. Pelo que eu percebo, deixar um pouco de lado o que, vamos assim dizer, o que realmente importava, sabe? Tipo aquela passagem de Jesus, quando ele foi convidado, acho que para um jantar, algo assim, se eu não me lembro. Aí questionam ele por não ter lavado as mãos, né? Aí ele fala, o que adianta? Basicamente, né, ele fala, o que adianta vocês estarem com as mãos limpas se o interior de vocês, o coração de vocês é impuro, né? Então, acho que mais ou menos isso são os fariseus, né? Eles pregam muito as coisas, o que é certo, o que é errado e tal, mas não necessariamente, vamos assim dizer, eles fazem, né, o que eles cumprem. Então, eu acho que um estudo, a gente até levanta nessa ideia de será que não somos os fariseus do século XXI, né? De tantas coisas que a gente prega, a gente fala o que é certo, o que é errado, mas será que a gente também não cai no mesmo erro, né? Então, foi mais ou menos isso que eu encontrei desses dois, desse Ken. Eu pesquisei um pouquinho desses dois. Eu também, eu repeti, né, o profeta, porque tem o profeta, aí eu botei, constituíam eles uma classe de homens que Deus chamava para se dirigirem ao povo, dando-lhes palavras e conferindo-lhes autoridade para falar em seu nome. Os profetas não herdavam o ofício, nem eram erigidos por autoridade humana, eram sim escolhidos por Deus, que os chamava e lhes conferia as qualificações necessárias. Coloquei o escriba, notário público, empregado para escrever o que lhe ditavam e lavrar documentos públicos, secretário do governo para correspondência oficial e registro dos dinheiros públicos. Os levitas serviam de escribas para tomar conta dos negócios com a reparação do templo. Homem encarregado de fazer cópias do livro da lei e de outras partes da escritura. Fariseu. A princípio eram eles pessoas de grande valor religioso e constituíam a melhor parte, a melhor da nação judaica. Subsequentemente, tornou-se uma crença hereditária professada por homens de caráter muito inferior que a ela se filiava. Com o correr do tempo, os elementos essencialmente viciosos desta seita envolveram-se a tal ponto de que fizerem dos fariseus objeto de geral reprovação. Porque, como a Lívia falou, eles só sabiam das coisas, mas eles não praticavam. Aí foi caindo e se tornando o caráter cada vez mais inferior. Aí tem várias partes, né, do evangelho que fala como os fariseus, até nessa, né? E os escribas, não sei o quê, se você for assim. João Batista também fala, usavam como referência ruim, né? Porque só sabia, mas não fazia. Fala, Márcia. Para eu não perder aqui o raciocínio, que eu estava dando uma estudada à tarde, eu li essa arte do Ken, né? E fiquei pensando. Aí pesquisei na Bíblia do Caminho, fui também naquele livro do Pastorino, que é o Sabedoria do Evangelho, volume 2. E eu relacionei o Ken com Jesus e Moisés. Eu relacionei o Ken assim, porque quando você fala de Moisés, você já engloba, né, todos os profetas da época, os escribas, né, que estavam dentro daquele panorama, os fariseus, samaritanos, saduceus, né, todos aqueles. E o que eu entendi nesse Ken? Esse Ken é Jesus. Por quê? Porque ele vem escrever a lei
coletar a lei que está escrito em pedra, que foi escrito em pedra por Moisés, mas que será escrita no coração dos homens. Vai sair da pedra para entrar no coração dos homens as leis, né? Porque a nova justiça, eu escrevi que a nova justiça não atinge apenas os atos externos, mas também o interior da pessoa. Entendeu? Então, quando diz quem? Jesus e Moisés. Ele não veio dizer o contrário que o Moisés disse. Não. Ele veio complementar e que esse complemento traz o quê? Né? Qual é a moral da história? Né? Ele não elimina a lei antiga, mas ele aperfeiçoa, ele melhora. Ele melhora em que sentido? As pessoas entenderem que não é uma capa, não é uma túnica, não é o que as pessoas veem, mas sim o que tem dentro da pessoa, os sentimentos, o que sai de dentro do coração. Então, essa lei vai deixar de ser, vai sair da pedra para ser escrita no coração dos homens. Então, eu fiz essa interpretação assim, eu não sei se eu fugi muito, vocês me puxem aí, né? Eu acho que foi ótimo. Eu acho que foi ótimo. Foi poético. Alguém quer falar mais alguma coisa? Do quem? Oi, esse é meu eu acho melhor, tá menos. Vê agora se melhorou. Porque eu tava ouvindo vocês bem, melhorou? Valeu. O meu material que eu como não consegui ter ainda, mas eu tava refletindo aí que vocês estão falando, né? E trazendo os dias de hoje, né? Desse personagem que você acabou de citar, dos escribas, dos fariseus, atualizando hoje, eu fiquei lembro dos poderosos que temos hoje, né? Nossos governantes. Porque naquela época era tudo global, né? Como a gente está vendo, que o poder legislativo, executivo, judiciário era um só. Então, esses homens representavam esses poderes, né? Que eles estavam à frente como fossem os nossos governantes hoje, que era tudo misturado. Religião, política, era uma coisa só, né? E devido a essas falhas da interpretação dele, porque a lei está lá, né? E a interpretação foi deles. E por isso que vocês falaram de João Batista, né? Ele veio escancarar a Pessoal, verdade, dá trazer a licença. verdade Desculpa aí, de... Léo. Eu vou ter que interromper meu vídeo. A minha internet está muito ruim. Hoje eu não estou escutando nada. Eu vou fechar meu vídeo para ver se eu consigo escutar. Tá bom? Mas tá ruim, Tá o picotando? som do Léo tá ruim, tá, Márcia? Só para você saber, que para mim, pelo menos assim, de repente pode ser o dele também, hein, Sô? Para vocês aí, como é que está o movimento, quer Assim, dizer, eu o estou me áudio? esforçando para poder entender, tentar conectar o que ele está falando, entendeu? Não está claro, mas eu estou conseguindo entender o que ele está falando assim. Está picotando, mas estou conseguindo entender. Poxa, né? Não tô conseguindo falar. Vou dar resumir para não atrapalhar. E, pô, até me pedi agora, né? Então, e esses homens, né? Por isso que o Moisés, João Batista, né, tava se evidenciando desse erro, porque esses homens, como eles eram os líderes lá, muitas pessoas riam, né? Os ignorantes, pessoas que tinham cultura, não tinham acesso aos papéis, né? Ao documento religioso, né? Que é o Antigo Testamento. E eles ouviam, né? Frequentavam, quem poderia frequentar a sinagoga para poder. Então, eles iam direcionando a população, as pessoas da época. Então, por isso que veio João Batista para declamar que eles estavam errados, né? Não era o correto cultuar o culto externo, né? O mais importante é o interior.
Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu resumo porque se não estão ouvindo direito, ruim. Fala, Érica. Então, do que vocês falaram, me chamou muita atenção também, porque assim, da minha escritura, né, da forma que eu estou estudando, do jeito que eu estudo aqui. Que, inclusive, na semana passada eu até disse que eu não tinha feito uma pesquisa do século XIX, ainda estava meio confusa, né, da ideia do que convida, do que chama o versículo 19, e a partir do que foi falado agora, logo na indução, que a gente começa tratando a ideia dos profetas, né, do que representa os profetas, isso me chamou muita atenção na leitura dessa chamada, desse estudo desse mês. Porque à medida da interpretação do que está no coração, né, de tudo que foi falado, me chamou a atenção essa ideia, porque eu li aqui nesse versículo, que no meu título tem, Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Né? Só que ao longo dos versículos, né, chegou no 19 ficou confuso. Mas eu entendi a luz da doutrina espírita e também entendo por conta dos estudos que a gente vem fazendo. Então, assim, na medida do coração, do que eu estou vivenciando, do que eu estou compreendendo o ensinamento do Evangelho, né, do Senhor Jesus, eu vou dividir, eu vou trazer a informação àquele que me observa, como escrito aqui, para mim, né, observa e ensina. Então, assim, isso me chamou muita atenção. E eu só fui compreender, como eu falei, eu consegui fazer uns estudos, aí peguei o versículo 19, 20, à luz da doutrina espírita, e fechou, porque pelo livro que eu tenho e pelo título, eu posso dar a interpretação que eu quiser dentro da Bíblia, né? E isso também faz parte do nosso coração, né? De como está o coração da gente. Então, eu só queria ressaltar isso, porque da leitura que a gente tem, né, do documento que se tem, de como está o coração, a gente está aí para dividir com o irmão. E aí, como se divide, né? Passa aí esse evangelho do Senhor Jesus. Só queria falar isso. Seja bem-vindo, Erivelta. A gente está no quem, né? A gente está falando sobre o quem. Você quer falar alguma coisa? Não. Boa noite. Estou entrando, estou atrasado e estou ainda me situando aqui. Saí de uma reunião e entrei na outra, só para não perder. Tá? Boa noite, segue aí. Então, vamos então para o quando, ou você quer falar mais alguma coisa, Léo? Acho que ele não ouviu. Quer falar? Fala aí. Não. Então vamos para o quando. Lívia, fala aí. A gente sempre fala mesmo quando. É a mesma coisa. Entre 30 e 33 depois de Cristo, com margem de erro. Com margem de erro, isso aí. Alguém mais quer falar alguma coisa do quando? Tá ficando craque, né, Lia? Quando, gente? Quando aconteceu de Jesus transmitir esse ensinamento dessa passagem, Márcia? Ela não ouviu. A internet de todo mundo tá ruim hoje, meu Deus. Eu acho que a minha também não tá muito boa. Márcia, ela falou, tá me ouvindo, Márcia? Ela falou que o quando, quando aconteceu essa passagem, né, mais ou menos, do que a gente está estudando. A lei, a justiça e o reino. Quando que aconteceu? Aí a Lívia falou, mais ou menos em 30 e 33 depois de Cristo, porque foi o período que ele estava proclamando o evangelho, né? Com margem de erro, porque a gente já estudou, porque Cristo não morreu com 33 anos, que a contagem do tempo está errada. Por isso que a gente sempre fala assim, com margem de erro.
porque a contagem do tempo não é essa. Jesus não morreu com 33 anos. Ele morreu já, acho que com uns 38, mais ou menos. Entendeu, Márcia? Show? Então, vamos para o onde. Onde também eu acho que é no mesmo lugar, né, Lívia? Fala aí. Então, pelo que a gente está acompanhando, né, nessa tradução do Haroldo, e também, né, qualquer outra Bíblia, né, conforme a gente vai lendo a sequência, dá a entender que é mais ou menos onde ele pregava, que eram, eu botei, pelas vilas ao redor do mar da Galileia, onde ele realmente tinha o costume de pregar. Não tinha, talvez não tivesse lugar fixo, né? Devia um dia estar aqui, outro dia estar aqui, e caminhando, né? Mas mais ou menos naquela região, entendeu? Não tem como a gente ser preciso em relação a isso, entendeu? Eu também acho isso. Quer falar, Márcia? Então, eu vi aqui, por exemplo, eu vi até no mapa, né? Eu tenho o mapa de Israel no tempo antigo, e é interessante que parece que a gente faz uma viagem, né? Quando a gente está estudando. Então, ele ia de um lugar para o outro, por exemplo, Jerusalém, Judéia, todas as cidades beirando o Rio Jordão, né? Depois eu vou tirar até uma foto do mapa e vou botar no grupo. A Galileia, Nazaré, Cafarnaum, Zabulão, Neftali, Neftali é isso, né? E assim ele ia por ali, entendeu? Percorria tudo andando, né? Na época não tinha Uber, não tinha Uber, tinha que ir andando, entendeu? E é isso, eu acho que era tudo por ali. Concordo. Alguém mais quer falar alguma coisa do onde? Quer falar, Érica? Léo? Não? Foi? Então vamos. Quer falar, Léo? É que, pô, tá piorando pra mim, eu não tô conseguindo nem ouvir vocês direito. Já botei minha internet aqui do celular, eu não sei se é o aplicativo. Estranho. Eu nem sei falar. Depois Posso tenta falar enquanto isso, desinstalar e instalar o de aplicativo repente, de novo, fala, porque ele no consegue se começo, organizar, no começo do estudar, isolamento, qualquer tive coisa muita entra dificuldade aí, com o tá? Zoom. A última Eu vou fala da Marta, tentar que ela ir até lá falou perto Uber, eu do gostei, roteador lá. assim, descontar, porque esse estudo desse mês, ele é curtinho, né? Eu já acho assim, ele só tem isso e tal. Não, mas tem um convite aí, um chamamento para o trabalho, para a compreensão, né, do ser divino, né, do ser espiritual e na propagação da sua fala, da sua ação, e sem esmorecer jamais, né? E aí vai de não vai caminhando também, como Jesus, mesmo Jesus, né? Caminhou toda aquela região. Mas nós agora, dias atuais, né? Vai de Uber, vai de bicicleta, vai caminhando, vai a pé, né? Mas vai, né? Eu queria falar isso bem. Ela falou do Uber, não deu para eu rir, achei graça porque é isso mesmo. Vamos do jeito que pudermos, né? Mas, vamos de levar a boa nova, né? Do espiritismo, né? Léo, voltou, Léo? O Léo, acho que foi tentar chegar mais perto do lado do roteador dele. Entendeu? Tá. Ele Erivelto? foi se Ele tá aí? Vou deixar. Eu tô aqui. Eu não tô com problema de internet, não. Até queria ter problema de internet durante o dia, que eu teria sido desconectado daquele monte de reunião lá, mas não deu. Graças a Deus você teve um monte de reunião, garoto. Ai, ai, ai. Não, verdade. Tem que pensar nesse lado, com certeza. Gente, Lembrei de vocês na verdade, no sábado.
Já vai terminar? Fala aí, desculpa. Pode falar. É porque teve uma matéria no Globo Repórter sobre o sal. Alguém viu? Aí eu vi no Globoplay só no sábado. Tá lá ainda no Globoplay. Quem tiver acesso. Aí fala assim, vários contextos. Pega o sal mesmo como tempero, fala da história do sal, fala do uso do sal em questões religiosas, em rituais. Cara, achei bem legal. Eu tinha visto que ia dar na sexta-noite, mas aí eu já tinha combinado de ver um filme que estava lançando no Netflix com a Madame aqui, e aí eu fui vir no Globoplay no dia seguinte. Bem legal, bem legal. Assim, aquele contexto que a gente falava lá do sal, por quê, né? Esse exemplo, assim, não existe, resumindo, não existe vida humana sem o sal. Não existe. Aí vai lá e leia e depois vocês vê se eu estou exagerando ou não. Tá bom? Eu vou ver depois, maneiro, show. Então, vamos começar a falar o como, né? Lívia, quer falar o como? Tá, vamos lá. Escrevi assim: Jesus, em um momento que nomeamos segunda revelação, mas isso não significaria que tudo antes pregado na lei mosaica foi em vão. Ele veio, como mesmo diz na passagem, complementar tudo aquilo que havia sendo dito e ensinado. Trouxe para nós a do amor, da caridade, que não tem começo e nem fim, assim como a justiça divina, que é perfeita, sem falhas e imutável. Sua lei, ao contrário das leis falhas do homem, nos leva ao progresso de forma rápida ou devagar, não importa, mas nos leva, enfim, à evolução. Adoro o seu como. Quem mais quer falar do como? Quer falar, Márcia? Não sei se a Márcia está ouvindo. Não, né? Eu vou ler aqui o meu como. Acho que ela não está ouvindo, não, tá, Márcia? Não, ela está ouvindo, mas o Léo caiu. Daqui a pouco ele deve voltar. Não matarás também quer dizer não frustrar a tarefa dos outros, não destruir a esperança do coleguinha, não acabar com a coragem do amigo. O Espiritismo é a continuidade, é a terceira revelação da única e perfeita lei indivisível. O que muda são as nossas leituras. À medida que o espírito evolui, a lei de Deus é mais bem compreendida. Mas ela é única, ela não altera, ela é indivisível. Ela é perfeita. O que altera é a maturidade do espírito. A primeira revelação trabalha com a humanidade que é infantil. Lá na época de Moisés, a humanidade ainda era muito infantil. Então teve que ser daquele jeito. A segunda revelação é como se já tivesse uma maioridade espiritual, que é na época de Jesus. Mesmo assim, muitos não tiveram olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. A doutrina espírita veio no momento da maturidade espiritual do orbe, do planeta, né? A maturidade do planeta. Mas é uma árvore e está crescendo, estamos evoluindo. Só os homens trabalham sem o planejamento, né? Constrói uma casa, destrói um cômodo, constrói outro e constrói em cima, não gostei, e vai fazendo tudo sem planejamento. A lei divina é toda planejada. Desde lá da época de Moisés, tudo já estava muito, muito certo, Deus já sabia como ia ser. Porque ele veio devagarinho. A humanidade está infantil? Vamos botar essa lei aqui.
a humanidade evoluiu mais um pouquinho, vamos botar essa lei aqui, tudo foi planejado, nada foi ao acaso. Só os homens constroem para depois reconstruir. Deus faz tudo perfeito, tudo no espírito de sequência da natureza. Na semente já está a árvore. Quando a gente vê a semente, ela já tem uma árvore lá, tudo é perfeito. Na natureza, tudo é perfeito, tudo é uma sequência. O processo de revelação religiosa é programado, sim. É sequencial, nada se perde. A ideia de desprezar o que já foi não condiz com a providência divina. Então, ele não vai desprezar. Moisés não presta mais. Não, tudo presta. Progressivamente, o véu vai se levantando. E cada vez o outro véu vai se levantando e a gente vai tendo mais compreensão das coisas. Foi isso que eu achei do meu como. Poxa, o Léo nem voltou. Quer falar alguma coisa, Márcia? Márcia, Érica? Então, quando eu comentei agora há pouco, falando dessa oportunidade da tarefa, do trabalho, né? Justamente conta disso aí que você leu agora, né? Que muitas das vezes a gente não tem, ou acha que não, eu não posso, eu vou, por vários motivos, e o momento é agora, né? Fazer, de levar, trabalhar, de renovar. Dentro do movimento a gente tem essa fala, né? Da vassoura aos livros. Você trabalha o tempo todo, não importa onde. Aonde for chamado, vai trabalhar, né? Então, do que você cantou aí, é por aí mesmo. O convite está aí para todos nós, né? E alguém vai falar? Porque aí eu continuo aqui a oportunidade da fala, né? Momento. Esse estudo, eu venho de uma sequência desde quando a gente começou aí no aplicativo, oportunidade, eu falei assim, eu vou ter um tratamentão, vou mergulhar no Evangelho. Por isso, na semana passada, eu falei, né, realmente, Léo, a gente tem que mergulhar no Evangelho. E aí, eu até li um pouco da Márcia, ela semana passada ela falou, aí preocupada, de repente, do que ela falou, né, eu falei assim, eu acho que hoje sou eu, né? Esse último encontro nosso da noite de hoje. Nesse processo do estudo NEP via internet e esse tempo de confinamento, é que o Léo chegou a falar várias vezes nos encontros que o que nós estamos fazendo nesse momento, porque todo mundo sendo tratado e tudo mais, e realmente isso. Eu lembrei do tempo de infância, tanto é que semana passada eu falei sobre o livro Aos com Karen. A gente falou daquela energia, lembra que a gente comentou da energia, eu falei que é diante da educação mediúnica, né? E eu fiz todo um tempo da minha infância até os dias de hoje. Só para a gente ter uma ideia do que é a oportunidade do horário, do estudo do horário, né? Então, esse estudo desse mês veio aí essa condição, né? Eu era uma criança oprimida, muitas memórias do passado, na educação médica sempre falei, mas eu não tinha dimensão que eu só da proporção do negócio, e o meu primeiro de hoje. E um processo dessa reclusão, de estar em casa, esse confinamento, esse tempo que é para todos nós, né? Toda a unidade. E muitas das vezes não tem dimensão e o porquê, né? Muitas pessoas não, mas nós estamos nessa intimidade, nesse mergulho do Evangelho. E poder falar isso hoje, ela assim, acabou a euforia, chega de opressão e vamos ao trabalho. Que até então tinha as questões pessoais, o grito da consciência, que era perturbador, e com o tempo e o trabalho, né, o estudo do Evangelho, das oportunidades, a gente vai se renovando a cada dia, né?
cada tempo. Como hoje a gente pode falar um pouquinho mais, né, para a gente, mesmo sendo gravado, né, acho que não tem problema nenhum. Acho importante até a gente falar mesmo para a gente um pouquinho, se quer, porque o outro também está ali do outro lado, ouvindo, está no seu despertar também, né? Então, é isso. Esse estudo ele vem cumprir mesmo, né? A lei de Moisés, a lei do Cristo e a doutrina espírita. Que lindo! Agora entra coração também, né? Aqui o meu entrou coração. O Léo tá tentando entrar Entra. e ele não está conseguindo. Coitado. Ah, entrou! Léo, a gente já falou o como. Você quer falar o seu? Vocês, qual parte? Como? Como? Vocês estão me vendo? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Desligaram meu computador umas 3 vezes. Meu como já sumiu. Vocês estão me vendo? Então, eu não tenho material aqui. Eu vou tentar improvisar aqui o como. Então, o Cristo deu esse cimento para a gente, né? E tem que buscar lá, nesse trabalho, está buscando lá necessidades para trazer para os dias atuais, né? E não tem como não separar, né? Como diz qual é o nome dela? Daquele livro que a gente faz o estudo do Evoluir, no sábado, esse nome daquele espírito que fala daquele livro Reforma Íntima Sem Martírio. Não consigo lembrar o nome dela, né? Ela fala Irmância. Irmãs, perdão, irmãs, pela memória fraca aqui. A Nancy falou tem um que ela fala que eu nunca esqueço. Ela fala, Joana de Ângela também fala, no livro que eu gosto muito, que é Conosco, que existe um espiritismo, né, dos homens e um espiritismo do outro lado, né? Ou seja, que nem naquela época, né, existia aqueles que guiam, né, o jurismo verdadeiro, né, e aqueles que se iam só de aparências, favorecendo e cultuando a culto eterno, pensando só na parte material, só isso. Só existe parte material, prioridade, tudo bem, prosperando. Eu estou indo no meu culto religioso, tudo perfeito, mas por dentro ficava tudo à parte. Então, eu me recordo de hoje, né, o que essa doutrina traz. Ela revive o Evangelho de Jesus, né? Traz esse, como nós dizemos que é o cristianismo revivo, né? E a gente tem que viver e sentir, né? Porque isso tudo vai sempre florescer a nossa fé. Até lendo hoje no livro Consolador, quando eles perguntam, irmão, responde o que seria fé, né? Fé não é mais você dizer eu creio e dizer eu sei, né? Quando você sabe que existe a providência divina, um Deus que sempre está do teu lado, querendo sempre o teu melhor, mesmo na tempestade, quando a gente está passando hoje, né? A gente não pode desprezar isso. Se for difícil no passado, também está sendo difícil hoje, mesmo todas as facilidades que o mundo material nos oferece, né? Mais habilidade, mais acessos, mais globalização. Mas os tempos são difíceis, né? Então, mais de nunca,
A gente sempre tem que fazer criar essa fé. Eu fiz essa comparação do evangelho da época primitivo com o hoje, o revivo, que é o espiritismo, né? A gente sempre doar nosso templo interior, né? Que esse verdadeiro templo que a gente tem que limpar com nossos esforços, né? Com a opção do bem, esse culto do evangelho no lar, casa, esse trabalho pequenininho, mas é pequeno hoje, mas futuramente vai ser grande, né? Vai ajudar muitas pessoas e tenho certeza que a gente vivendo esse cristianismo vivo hoje, vamos ser melhores, né? Como Cristo sempre espera de nós, né? Nós, discípulos dele. Vocês têm ouvido? Deu para ouvir sim, Léo. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Ele fala, aproveitar o horário, né? Quer Posso falar, falar? Érica? Pode, Sua. pode. Sim. Semana passada nós falamos sobre os livros, né, da codificação que a gente tem para pesquisa. E aí, durante a semana, eu li esse Palavras de Vida Eterna, que uma dos itens, né, o capítulo 112, que tinha assim, uns itens para a gente estudar. Então, está assim, diante do Xissa, o tema, né, no caso. E aí só queria fundamentar esse finalzinho aqui, a minha fala, que diz o seguinte: apenas é forçoso considerar que no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam a compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois caírem-te na alma, compadece do agressor, prossegue à frente, dando ao mundo a vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem mal, chega o fogo do remorso a cobrir o coração. Eu só quis ler esse pozinho assim, por conta da fala do nosso amigo Leonardo, né? Porque, pegando o início do versículo 17, onde fala os profetas e tudo que a gente está falando na noite de hoje, vem a ideia desse médium, né? A gente já falou de nós, espíritas, e daqueles que têm esses comprometimentos tão grandes, né? E vão pela sua consciência, pelas dores da alma, e passam as dores sem, muitas das vezes, entender, e tendo todas as possibilidades para alcançar o refinamento que a gente veio a fazer quando estamos encarnados, né? Na possibilidade da encarnação, que é elevar o padrão vibratório, né? Transformar o homem para seguir e para ser um homem de bem, né? E aí esse pedaço final aí realmente fala sobre isso, porque aí me remete a esse livro que eu falei, Aos Médios com Carinho, que na época eu li, me emocionei várias vezes, mas não dei para mim, né? E é para todos nós, né? Para a liberação do ser. Então é isso. Podemos fazer, então, nossa prece final para a gente poder terminar. Márcia, você pode fazer a prece final? Posso. Jesus, meu querido e amado, agradeço, Senhor, essa oportunidade de estudo, de reflexão, de viajar no tempo e de trazer o aprendizado que tu deixastes aqui na terra, Senhor, para nós. Para gravarmos em nossos corações os teus ensinamentos e vivermos de forma melhor.
amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Obrigada, Senhor, por essas doses homeopáticas de cura espiritual e de reflexões profundas. Agradecendo a espiritualidade maior, também que ajude as pessoas que não conseguiram estar aqui essa noite, desembaraçando todo o intento mal, Pai, com elas, e abençoando a sua noite, e a todos vocês também, a todos nós, que nós tenhamos uma noite maravilhosa de sono e de trabalho, espiritualidade. Assim seja. Graças a Deus. Vamos tirar a nossa foto? Um, dois, três, e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Pessoal, Beijo. obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Gente, Hoje boa a noite. internet tá